Boa noite, boa noite. Fala, meu grande amigo Danilo. Leandrão, Também tô tudo do bom? celular. Não é Ué, novo, não, mas. meu celular tá sem bateria. Eu peguei o da minha esposa. Só que o da minha eu uso Android. Então eu tô apanhando aqui, Leandro. Apanhando feio. Eu não sei nem como é que tá meu áudio. Tá tranquilo? ah, o áudio não tá dos melhores, não, mas dá pra gente explicar aí. Fechou, Você não tem então. um fone, não? Ou Leandro, então eu tiro aqui o meu. iPhone é tenso, né? deixa eu pedir pra ela um fone. Deixa eu ver aqui. Não, eu tiro o meu aqui, que aí fica igual os dois. Fechou. Os dois ficam ruins, aí fica bom pra todo mundo. Não pode um tá bom, um tá ruim. Vamos ver. Aí, E aí, agora? olha, ficou melhor. O seu fone tava era ruim. Ah, então beleza. Então fechou. Ficou show Esse agora. celular também é do Davi, meu filho. Você também tá aí usando para emprestar? É, nós fizemos a troca inversa, né? Você Leandro trocou travou, não para aguentou um não, tirou iPhone e eu fone e troquei travou. para um Android. Aí, dois apanhando. Ô Leandrão, como é que tá aí de feriado? Emendou com férias, descansou, tá animado? Nossa, 200%, né? Feriadão, segunda-feira agora, dia. Hoje, além de tudo, é o dia do homem, né, cara? Dia de Todos os Santos. Você É que um tá dia muito falando. importante. Eu não. Então, quarta-feira voltamos à atividade, com força total aí. E agora com essa grande novidade, cara, já recebi alguns feedbacks aqui, a galera parece que gostou da novidade aí. Pessoal, vocês notaram que agora a execução efetiva tá com uma carinha nova, a gente produziu aí um logo, uma identidade visual, como dizem, né, para transmitir para vocês aquilo que a gente quer ensinar. É uma execução de forma prática, leve, acelerada. Quem notou lá o novo logo, comenta aí se você viu e se você gostou. É muito importante a gente descobrir aí o feedback de vocês. Leandrão, mas não é só novo Até logo. comentei aqui com um colega aqui, Alexandre, deixa eu ver aqui, ele tinha me mandado um feedback aqui, Alexandre Duarte. Ele tinha comentado, ficou muito bom, e a nossa ideia é sempre, além de inovar no conteúdo, né, tentar melhorar, cada vez mais, trazer sempre novidades aí, tudo que estiver bombando, estiver surgindo aí, coisas do dia a dia que a gente faz, a gente agora tentou melhorar também no visual, né? Mudei, inclusive, o arroba do meu perfil. Ó, quem tá na área. O arroba do meu perfil agora. Ah, hoje, ué. Tá meio claro aqui, Até o mas arroba aí, vou mandar seguir agora. É louco. Cada vez mais trazer sempre novidade. Vou fazer um áudio aqui, desculpa aí. Ô, Giba, e aí, como é que tá? Como é que tá aí no Rio? rapaz, aqui o tempo tá bem ruim. Mas feriado, né? Você sabe como é que é, né? Novembro, final de novembro, o tempo fica. Final de outubro, início de novembro, o tempo sempre fica ruim. Dá a dica Mas pro aí, pessoal. E quanto que é bom ir pro Rio de Janeiro, Giba? rapaz, outubro, novembro, assim, novembro já começa a melhorar. Aí dezembro, janeiro, fevereiro, cara, é só alegria, só praia, muita praia, né? Aqui você pode Ô, Giba, eu vou te transitar. contar um pecado que eu cometo aí reiterado. Eu ainda não conheço o Rio de Janeiro. Ah, você já falou, pô. E aí eu Você não tá, conheço ainda. não sabe o que tá perdendo. Conheço o Eu norte de também Goiás quase nunca ali. atravesso o meu ponte. Porangatu, Uruaçu, Eu já conheço ainda, mas Liquelândia, Barro só Alto, conheço. essa região ali toda eu conheço. Não, eu só conheço Quem não Caldas Novas. conhece, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É. Ô, Giba, estou contando aqui pro pessoal que a gente está reformulando aí nossa identidade visual, né, para o pessoal, a gente contratou uma assessoria muito top. Eles olharam assim para nossa para o nosso feed e falaram, ó, tá ruim, pode melhorar. E aí eles desenvolveram essa logo aí que diz eles transmite tudo que a gente é. Prático, é, efetivo, acelerado, bem-humorado, uma forma de ensinar assim diferente, né? A gente não é acadêmico, a gente não é
cátedra, a gente traz a execução de uma linguagem simples, prática, e para você colocar na mão na massa lá e ver sucesso nos seus processos. Então, é isso que é o execução efetiva. Espero que vocês percebam isso na hora que olhar o design da marca, e que é isso que a gente quer transmitir, né? A gente é conhecido por ter essa dinâmica. A gente é dinâmico, colaborativo e prático. Então, eu espero que quando vocês vejam a execução efetiva agora, vocês liguem essas características aí que realmente que a gente quer transmitir. Não, Ah, Leandro? eu achei bem legal, achei assim, porque até então a gente cada um fazia as suas postagens, né, nos seus perfis. Isso vai continuar, né? Me parece, me corrija se eu estiver errado, mas a gente vai concentrar as informações, né, uniformemente no perfil execução efetiva, né? Então isso é muito bom, né? Eu achei isso muito legal, você concentrar as informações todas num lugar só. E imagina, reunir tudo que a gente tem de postagem. Vai dar mais de 1000 postagens lá de a palavra da moda, ressignificar, né, as postagens É. aí, né? Pô, vai ficar show de bola, cara. Então, pessoal, vocês vão ver aí uma chuva de conteúdo, um conteúdo assim, produzido mesmo para vocês e respondendo as questões, as maiores dúvidas que vocês fazem para a gente. Então, as dúvidas que vocês trazem para a gente, mandando no inbox, mandando nas caixinhas de pergunta, a gente quer transformar esse conteúdo e trazer para vocês aqui no feed. Então, quando vocês entrarem, vocês vão ter resposta para muitas dúvidas de vocês, né? E a gente mapeou essas dúvidas, e uma dúvida mais comum que a gente viu é essa: como localizar o devedor? Cadê o devedor que estava aqui, que sumiu, levou os bens dele, sumiu com os bens dele? Então, a gente já vai começar essa nova fase ensinando vocês isso, localizar o devedor. E, Leandro, por que é importante localizar, identificar, né, individualizar o devedor na execução? É importante, Danilo, porque, por exemplo, vamos trazer aqui para um caso hipotético, para às vezes fica mais fácil o entendimento. Você está executando lá o Joaquim de Tal. O Joaquim de Tal, ele tem um CPF, mas se você não trouxer o CPF dele para o processo, ou se a empresa Joaquim e Companhia Limitada, Comércio Varejista, sei lá, alguma coisa assim, e você não sabe o CNPJ, você não traz esse CNPJ para o processo, você vai conseguir uma sentença linda, maravilhosa, porque o cara foi citado por edital, então vai ter uma revelia aí, uma confissão e tudo mais, só que você não vai conseguir transformar isso no bem da vida, né? Levar isso para o seu cliente. Você não vai conseguir fazer uma penhora no Cisbajute, porque não tem CPF, CNPJ para colocar lá. Não consegue um CNIP, localiza imóvel, porque não tem. Então, assim, vai ser apenas um papel para pregar na parede. E a ideia do judiciário não é só isso, é a ideia também do advogado, do credor, não pode ficar só nisso, de ter uma sentença de 1 milhão, mas que não é execuível. Você não consegue transformar esse 1 milhão realmente em um benefício para o seu cliente e para também remunerar o seu trabalho, porque o advogado também tem um trabalhão. Então é importante você entender esse detalhe de localizar o devedor. Ah, mas eu tenho o CPF, CNPJ dele, mas eu não sei aonde que ele está. Beleza, já foi o primeiro passo, né? Localizar o CPF, CNPJ. E daí para frente localizar onde ele está, porque de onde ele está é que você vai entender sobre os bens. Então é uma parte fundamental no processo de execução. Ô, Leandro, você falou tudo. A gente, eu, você, o Giba, nós temos uma característica que nós somos diretores de secretaria. Para quem não sabe, uma das atividades do diretor de secretaria é impulsionar a execução. Então, a gente lida com um volume muito grande de execução. Para vocês terem noção, no último ano, 2020, que foi um ano assim, pandêmico, né, atípico, aqui na Vara do Trabalho de Uruaçu, somando com Porangatu, que eu e o Leandro, a gente trabalha numa jurisdição única, né, dividido territorialmente numa jurisdição única. A gente encerrou mais de 1000 processos. Eu não sei quantas execuções você tem. Às vezes você tem centenas, às vezes você tem dezenas, mas muito difícil ter milhares de execução. Isso é o volume que a gente lida por ano. Não é que lida que só tinha 1000, né, Leandro? A gente encerrou 1000 execuções. Então, assim, a gente tem uma visão macro
do problema da execução. Às vezes aquilo que é pontual para você não é para o seu colega, né? E a gente vê que é um problema comum isso, não conseguir identificar e individualizar o devedor. Várias execuções param aí, né, Leandro? Né, Giba? Elas já nascem mortas, porque ela não individualizou lá o devedor. Você tem aí também, Giba? É só aqui no Não, nosso... não, essa aqui também é uma realidade nossa. A gente vive isso o tempo todo aqui. O Leandro comentou uma coisa muito importante. Às vezes a gente tem aqui do que eu me lembro, umas 2, 3 sentenças que o, foi aplicada a revelia, né? Mas na verdade a gente não sabe qual é o CNPJ da empresa, quem é o responsável pela empresa, porque na época ela foi citado, né? A, a intimação foi entregue lá no local e a partir de agora a gente não tem informações para poder executar a empresa. Então a gente fica de mãos e pés atados, porque o que fazer nessa situação? Então eu acho que essa questão é fundamental, né? Você trazer para o processo já logo do início. É bem verdade que de uns tempos para cá a gente agora começa a ter um cuidado muito maior em relação a isso, né? Para que você, de fato, individualize lá quem é o seu devedor corretamente, com CPF, CNPJ, para evitar que essas coisas aconteçam. Mas isso também acontece aqui, porque você tem uma área muito grande, uma área territorial muito grande aqui. Por exemplo, o e-carta nosso aqui no TRT1, por exemplo, que não é registrado, né? Ele traz um problema, porque alguns juízes vão aplicar a revelia, porque ia aplicando aí a 335, né, do CPC, mas outros não vão aplicar, porque vão dizer que, na verdade, não há certeza de quem recebeu efetivamente a citação e manda refazer por oficial de justiça. Então, eu acho que é muito importante essa questão da plena localização do devedor no processo, né? Pessoal, eu quero mandar um abraço aqui muito especial para alguns colegas que seguem a gente, acho que desde o início, o doutor Paulo Basílio, doutora Edna, doutor Luiz Carlos, em nome dele aí, mandar um abraço para todo mundo que, pessoal, a gente tem amigos aqui, né? Amigos virtuais, doutor Legado, que entrou aqui agora, pessoal assim que acompanha a gente, que nos incentiva, né? Assim, a audiência de vocês é muito importante para a gente, sabe? Que mesmo se a gente não comentar, a gente sempre nota a presença de vocês, sempre fica alegre quando vocês estão presentes, sabe? E a gente recebe isso como uma forma assim, de incentivo, de continuar produzindo esse conteúdo. Então, um grande abraço aí para vocês. Leandro, agora... Danilo, mas antes de você avançar aí, eu lembrei de um detalhe importante. Quando o Giba falava, eu fui pensar na prática, né? E aí a gente acaba, às vezes, a gente tem um roteiro, mas a gente muda o roteiro porque surgem ideias, né? No meio da fala. O Giba falou um negócio muito importante que eu fui pensar. Aqui também, Giba, tem um outro sistema que é citação por essa carta, não sabe nem quem recebeu, o que aconteceu. E tivemos um processo aqui recente em que até ontem eu estava num churrasco, um amigo me contou, não é processo nosso, trabalhista, mas é um caso que pode acontecer. Foi citar, a citação parecia positiva, e aí lá na frente está na fase de execução, ou seja, caminhou, já fez perícia, fez um monte de coisa. Lá na frente entra com um pedido de nulidade, cara. Um incidente de nulidade, de citação. Então é importante você, já na fase pré-processual, ter o maior número de elementos possíveis para localizar o seu devedor, para ter a sua demanda mais rápida, mais séria, porque já pensou, demora aí, sei lá, em tempos de pandemia, o processo demorando um pouquinho mais e tal, 1 ano aí para sair a sentença, 1 ano e meio. Sai a sentença, de repente, beleza, já tinha colocado o CPF ou o CNPJ da empresa lá, e aí você vai fazer um cisbajúde, bloqueia o dinheiro na conta, aí que o cara vai descobrir que ele tem um processo contra ele. E aí vem um pedido de nulidade. Pensa o trabalhão que não vai dar, voltar tudo, começar lá do zero. Então, é importantíssimo nessa fase você saber onde está para ter uma notificação certeira,
para ter uma notificação válida, para ter uma citação válida. Muitas vezes, assim, a gente conhece a realidade do Brasil, vai citar, às vezes, até por oficial de justiça, e cita uma pessoa, fala, não, eu conheço, eu vou entregar para ele, e não entrega, não conhece nem nada. Ou o E contrário, o carteiro né? vai lá... Ela fala, não sou eu, não. Ou o contrário, né? Vai citar o cara, ele mesmo fala, não sei nem quem é, morreu. Então, Ô Danilo, muito Leandro, importante. aqui, por exemplo, eu acho que, falando do TRT1, por exemplo, né, a gente tem o e-Carta. O e-Carta é um sistema aberto. Você pode entrar lá, colocar o número do processo, fazer a pesquisa por objeto. Por quê? Porque à medida que a correspondência vai sendo entregue, o Correios alimenta, o carteiro alimenta o sistema. Então ele coloca lá, objeto entregue ao destinatário. Então fique atento a esses detalhes. Se a notificação foi devolvida, por exemplo, o que é recorrente aqui na nossa região? E aí é bom que nossos colegas saibam disso, né? Então, eu vou entregar uma correspondência na portaria de um prédio. Então, se o carteiro deixa a correspondência no local, a correspondência foi entregue. Então, tá lá, objeto entregue ao destinatário. Aí depois, o próprio porteiro, no retorno do carteiro, diz, olha, essa pessoa mudou aqui do prédio, devolve para ele. Então, fique atento a essa leitura, porque vai aparecer lá no sistema objeto entregue, depois objeto devolvido. E você vai se perguntar assim, olha, por que o objeto foi entregue e ao mesmo tempo foi devolvido? Porque normalmente, quando se trata de entrega num prédio residencial, num condomínio de casas, por exemplo, e é entregue na portaria, tem que ter cuidado com esse registro. Então, isso que o Leandro falou é muito importante. A gente teve um caso também numa situação dessa em que a notificação, por ocasião da restrição lá no Cisbajude, é que a pessoa tomou ciência da execução. Obviamente entrou lá com exceção de pré-executividade, né, com qualquer outro incidente de nulidade, uma simples petição talvez. Olha o transtorno que isso traz. Então vale a pena você rastrear a entrega da sua intimação quando ela foi feita por e-Carta. Inclusive pelo site dos Correios, que dá para também fazer o rastreamento. Leandro, agora vamos falar de fonte aberta. A gente sempre recomenda a pesquisa de fonte aberta. Conta para o pessoal o que é a pesquisa de fonte aberta e quais lugares que eles podem pesquisar aí para tentar localizar um endereço. Eu costumo falar que fonte aberta são duas fontes abertas, né? A primeira e mais conhecida de todas é que você vai ter um contato primário ali na ação, é a fonte humana, ou seja, é o reclamante, é seu cliente. Então ele vai te trazer informações, vai te trazer subsídios, ele vai te falar onde está aquele devedor, ou ele falar que não sabe, mas ele sabe de alguma coisa, ele sabe de um parente, ele sabe de um negócio que montou em outra cidade, um pequeno negócio, ele sabe de uma rede social do devedor. A primeira fonte é essa fonte, a fonte humana. Vai entrevistar seu cliente, puxar a língua dele. A gente faz isso aqui em audiências de tentativa de conciliação na fase de execução, para tentar agilizar o processo. Nós temos que cumprir metas também. Então, você tem que fazer isso aí previamente já, e sempre atualizando com o seu cliente. Ó, fica de olho lá, fica de olho no seu ex-patrão, fica de olho lá, ver se a empresa está mudando alguma coisa. Então, a fonte aberta já é a primordial aí para você iniciar a sua capivara, o seu dossiê do devedor. Beleza. É pessoa jurídica? Primeiro lugar que você vai olhar, Rede Sim, dá uma conferida lá, como é que está o status, aquele cartão do CNPJ, né, mais conhecido lá antigamente, o cartão do CNPJ, vê que status que está, se está ativo, se está inativo, o endereço, o e-mail, o telefone, vai numa rede social, vai no Google, vai ver se tem algum site, dá uma olhada no QSA lá na Rede Sim mesmo, está com dúvida, acha que esse cara aí já desmontou essa empresa e está montando uma outra, quer saber onde está o devedor, está numa fase mais avançada, vai na Casa dos Dados, a Casa dos Dados vai trazer informações, vai no Consulta Sócio, no consultasócio.com ou no Consulta Sócio do Brasil, você vai conseguir identificar se aquele devedor, que já é pessoa física, já fez IDPJ, trouxe a pessoa física para o processo, se ele constituiu uma outra empresa, se ele abandonou aquele CNPJ, montou um outro, está seguindo a vida dele tranquilamente em outro local, em outra cidade, em outro estado, mas você vai tentar descobrir isso. Isso é importante para dar efetividade.
Leandro, Porque sabe o se que ele eu montou lembrei? uma empresa... Daquela Hã? dica prática de você pedir a citação da empresa na pessoa do sócio. Às vezes a empresa fechou as portas. Às vezes acontece com você. Mas o trabalhador sabe onde o sócio mora. Aí o que você vai pedir? Você não vai pedir a intimação do sócio, que ele não está no processo. Você vai pedir a intimação da pessoa, ou da pessoa jurídica, né? Da empresa na pessoa do Isso. sócio. Que ele tem capacidade, né? Para receber lá a notificação. Então, o que geralmente o pessoal erra? Eles colocam o nome da empresa e o endereço do sócio. Aí o carteiro vai lá, dá de frente com a residência e devolve com a resposta negativa. Nessas situações, o que é interessante pedir? Se a jurisdição for pequena, igual a nossa aqui, pede um mandado. Pede um mandado e que no corpo do mandado consta lá a citação é da pessoa jurídica de fulano e tal, mas na pessoa do sócio. Porque o oficial de justiça vai chegar lá na porta, ele sabe que é uma residência. Gente, vocês não têm noção como isso aí é um pulo do gato, que vocês vão ganhar celeridade no processo de vocês. Porque senão a notificação vai voltar e é aquele tal do falso negativo. Não basta indicar um endereço, né? Porque senão o carro... Não, você quer ver, Danilo? Você falou aí de pesquisa em fonte aberta, então, nesse exemplo que você deu, você pega lá o endereço, Avenida Goiás, número 455. Aqui no estado de Goiás, toda cidade tem uma Avenida Goiás. Avenida Goiás, número 455. Beleza. Joga no Google Street View lá e você vai conseguir ver uma imagem. Pode não ser recente, mas você já vai ter uma noção se aquele estabelecimento está aberto à época da citação. Porque você olha lá, se 2 anos atrás já estava com portas fechadas, hoje não vai estar. Se o ano passado, às vezes a foto é atualizada assim de tempos em tempos pelo pessoal do Google, então você vai conseguir ter essa informação. E aí você já faz igual o Danilo falou. Você sabe que a empresa com as portas fechadas, lá na rede cinza, consultor, está lá como inativo ou está baixada já o CNPJ. Você vai insistir naquela notificação para ter uma revelia? Não, você tem que conseguir o melhor para o seu cliente, estrategicamente dizendo. Mas se o cara se defender, vai baixar os pedidos. Aí o que você quer? Você quer um papel ou você quer resolver o problema do seu cliente? Até a doutora Edna comentou. O carteiro, até aqui em Goiás mesmo acontece, marca como objeto entregue, mas nunca entregou, deixou na caixinha do correio lá, e se o cara não abrir a caixinha do correio... Não, o nosso Correios não faz isso não, Leandro. Isso é mentira. Não, Correio sempre confiável. Correio... Na França acontece muito. Deve ser em outro Olha, lugar. Aqui não. Não vem com esse papo aqui, não. Que penso... Eu sempre acho que, assim, a gente tem algumas fontes de pesquisa, fonte aberta de pesquisa, que eu acho que devem estar no topo da nossa consulta. E o Leandro citou aí a RedeSim. A RedeSim é uma fonte aberta de confiabilidade. Por quê? Porque ela é chamada Registro Nacional de Simplificação do Registro e Localização de Empresas. Então, para quem não sabe, a RedeSim integra todos os órgãos de registro, inclusive as juntas comerciais do país. E o que é interessante é que o cadastro que você faz na RedeSim é muito simples. Você informa o seu CPF, informa o seu e-mail. Eu posso consultar a RedeSim só com o CNPJ da empresa? Pode, ok, eu não quero fazer o cadastro. Mas por que não fazer o cadastro? Informando o seu CPF, por exemplo, eu fiz o meu cadastro. Então, se você tem o seu certificado, já entra direto com o seu certificado. E qual é a vantagem? A vantagem é que eu posso fazer a pesquisa, inclusive lá pelo nome fantasia da empresa. Às vezes é tudo que você tem. E é um cadastro confiável, gerido lá pela Receita Federal. Eu tenho essa informação confiável e vou ter acesso a uma gama de informações. Inclusive, como o Leandro falou, o quadro de sócios administradores, ele me diz quem são as pessoas, os dados importantes. Ou seja, ainda que ele não te informe no QSA qual é o CPF, mas se for necessário, você já traz isso para o processo. Então, eu acho que é uma informação que é muito valiosa, e eu gosto de citar isso, por exemplo, aqui normalmente quando a gente usa essa fonte aberta, a gente, em qualquer tipo de pesquisa que a gente faz, a gente usa lá o artigo
acho que é 239, né? Terceiro do parágrafo 239, parágrafo terceiro do CPC. Estou rodando aqui, 256, parágrafo terceiro do CPC. Por quê? Porque normalmente quando eu faço a pesquisa nessa fonte aberta, confiável, e eu não encontro o devedor, eu já tenho margem, por exemplo, para fazer a citação por edital. Por quê? Porque o parágrafo terceiro fala assim: o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos. Então, eu acho assim, a meu ver, eu acho que essa informação da Rede Sim, que é uma fonte oficial, aberta, ela deveria ocupar aí o primeiro lugar no topo da pesquisa. Ô, Giba, você falou aí de uma questão muito importante, que é o edital, né? Citação por edital. E antes de eu falar, eu quero fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Quando vocês vão pedir para o juiz tentar um convênio para localizar um endereço, qual que vocês pedem? Quando vocês querem que o juiz use alguma ferramenta de uso restrito, qual que vocês pedem lá na petição? Conta aqui para mim, que agora a gente vai contar umas que provavelmente vocês não vão ter falado. Ô, Giba, sabe Enquanto o pessoal responde aí, Danilo, enquanto o pessoal responde essa pergunta que você fez, e aí a gente já vai formulando aqui uma resposta, vou aproveitar para lembrar, muita gente entrou aqui agora, inclusive um forte abraço, meu grande amigo, professor Gustavo Ribas, está aí presente, sempre chama a gente de detetives. Então, a nossa live de hoje, além de trazer essas informações, essas novidades para você localizar o devedor, é a inauguração da nossa nova marca, Execução Efetiva. Você pode pesquisar lá, já tem um canal no YouTube, Execução Efetiva, tem a página no Facebook, tem aí no Instagram, eu mudei o meu arroba aí, o Giba também mudou, o meu agora é prof.leandro Magalhães, do Giba, prof.giba. Giba da galera, não, tô brincando. E aí, você pode seguir a gente, se você ainda não segue. Vamos ficar com a gente aí. Tem o grupo de estudos no Telegram, que é sensacional. Pessoal bastante colaborativo. Eu gosto sempre de mandar um abraço para o Kleber. O Dr. Kleber é fantástico. Ele tá um monstro já na execução. Se você não participa desse grupo ainda, tem um link na minha bio. Você vai lá na minha bio, lá tem um íconezinho azul, clica nele lá. Você vai ter acesso a algumas aulas gratuitas e vai ter acesso a aulas gratuitas que já estão no canal do Execução Efetiva e também ao grupo do Telegram. Então vem com a gente, vem bater um papo aí sobre a execução e quem sabe tirar algumas dúvidas desses casos assim, que a gente vai lembrando de já acontecer ou que pode acontecer com você e pode solucionar a sua execução. E fique à vontade para fazer sua parceria com seus colegas lá, para comentar com seus colegas, tentar ajudar seus colegas quando nós não podemos ajudar. Aí os colegas são bem colaborativos, a exemplo do Dr. Kleber, doutora Karina Correia, Paulo Basílio, Olegário, só o monstro lá da execução nesses grupos. Bem lembrado. Pessoal, a ideia nossa é fazer conteúdo inédito para cada um desses canais. Quem está lá no Telegram, você vai perceber que tem um conteúdo diferente lá para você. Nosso canal no YouTube, a gente vai estrear ele com uma aula semanal gratuita lá. Toda quarta-feira a gente vai ter uma videoaula lá no canal do YouTube do Execução Efetiva. A gente vai tentar retransmitir ela simultaneamente aqui no Instagram. Mas assim, você vai saber em primeira mão, né, se você seguir lá. Então a gente está fazendo diversos canais para semelhar conteúdo com vocês aí da melhor forma que você quiser consumir, né? Se você quiser consumir o conteúdo lá no Instagram, você vai consumir, lá no Telegram você vai consumir, de tudo de maneira diferente. Para você saber o que a gente compartilha lá no canal do Telegram, tem um informativo abrindo a caixa preta da execução, que a gente só traz informações relevantes, dicas práticas, para você ler, fazer aquela descansativo, né, que fala. Quando você, lá no feriadão, na praia, você vai abrir um informativo, abrir na caixa preta e vai estudar sobre execução. Vai ter uma jurisprudência, às vezes, que vai ser o que você vai fundamentar lá no seu caso, né? E aí vai.
No YouTube é porque a gente consegue compartilhar um slide, fazer uma aula mais didática, né? E aqui no Instagram é mais um bate-papo, mais prático também, mas onde você estiver aí, você vai receber informação. Giba, parece que o Dr. Rafael apareceu aqui. Vamos ver se ele quer entrar. Deu uma... Vamos ver se ele entrar. Ele vai participar aqui com a gente. Eu queria comentar, você falou da citação por edital. Opa! Ô, professor! Boa noite, mestres. Boa noite. Quase tomo uma revelia aqui, ainda bem que entrei com a audiência em curso aqui, ufa! Já ia citar por edital. O juiz, eu posso falar, posso contar que o juiz entrou na hora que eu quiser. Não, como diz a Máximo, não existe preclusão pro judicato, né? Prazo impróprio, né? Doutor Rafael, eu tava comentando aqui agora daquela questão que não localiza o devedor vai fazer um edital de citação. Uma maneira de você acelerar isso é, se você já tentou localizar o seu devedor em outro processo e foi negativo, você tem a prova, se lá no outro processo você já tem a tentativa do correio frustrada, já fez uma pesquisa, o endereço foi o mesmo, você não precisa esperar tudo isso acontecer que você junta uma prova emprestada. Ó, juiz, o meu devedor aqui ele está em local incerto tão sabido, olha o endereço que eu tenho dele é esse. Mas nesse endereço o correio já foi e restou negativo. Já foi um oficial de justiça lá e constatou que ele não está nesse local. A gente fez buscas aqui através de ferramenta de pesquisa e só obteve esse endereço. Ou seja, o meu devedor é um ninja, fugiu no mundo, ele está em local incerto não sabido. Você consegue atalhar e fazer esse edital no seu processo. E ele vai ficar seguro. Vai ficar assim, não vai ter uma nulidade aí, né, não, doutor Rafael? O que o senhor acha dessa dica? Não, sem dúvidas. E assim, a gente já pensa aqui nas medidas executivas aqui para chamar o devedor para execução, né? Arresto executivo. Olha que remédio melhor para chamar devedor sumido, para ele lembrar da sua execução. Pessoal, requeram arresto executivo. O arresto executivo está lá esquecido. Pouca gente pede na execução trabalhista, mas está lá no artigo 830 do CPC. Abram o VEDMECO de vocês aí, vão ver lá. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestaliar tantos bens quanto os baixos para garantir a execução. Então, se o devedor está ali, olha, se escondendo, ocultando, criando embaraços para que a execução dê o start inicial, arresto executivo. E qual é a diferença para o arresto cautelar lá do artigo 300, 301 do CPC? É que o arresto executivo do 830 do CPC, ele é pragmático, pessoal. Ele só tem um requisito. O devedor ele dá o chá de sumiço. Acabou. Eu não preciso demonstrar periculo in mora, fumos bonhunes, nada disso. A prova, o requisito é um só, a demonstração do chá de sumiço do devedor na execução. Está lá o endereço cadastrado, né, na junta comercial, que é geralmente isso que a gente utiliza. O endereço está na junta comercial dos sócios. Tenta citar nesse endereço, no localiza, em paralelo à localização do endereço dele, já requer o juízo arresto executivo. E aí vocês vão casar o arresto executivo online. Sabe como é que vocês vão fazer o arresto executivo online? Pessoal, entre nós aqui, se esbajude no devedor sumido. Artigo 854 do CPC, o que é que diz lá? O artigo 854 do CPC, que sem dar ciência prévia do ato executado, o juiz pode estar aplicando o se esbajude. Então vocês casam o 830 do CPC com 854, né, do mesmo código, então vocês vão ver que dá para a gente fazer o arresto executivo online. E eu quero ver o devedor não aparecer. Quando tiver um bloqueio, aparece na hora. E anote aí esse RESP matador do STJ que chancelou isso. Anote aí agora. RESP 1000. Pronto, então vamos lá para o Telegram. Mas tem um RESP matador que tratou disso recentemente. Que exatamente é cabível a arresto executivo e mais, via ferramentas eletrônicas. E não é só o Cisbajude, não. A gente pode já estar avançando com a execução e o devedor dando o chá de sumiço dele lá.
Sisbajude, Renajude, as ferramentas de constrição de imóveis, o meu xodó é a CENIB, mas vai ter a Pior Online / RISP. Então, fiquem com essa parametrização de condução da execução. Você já chegando o credor, né? E o que a gente vê no dia a dia é o credor, ele fica perdido, cai nesse limbo, ele cai nessa armadilha do devedor de realmente travar a execução ali e não conseguir andar, porque fica, para quem é adepto, né, da norma da CLT, que vai falar do mandado por oficial de justiça, esse vai e vem vai atravancando a execução. Se a gente aplicar o CPC, né, a gente tem a parametrização da citação na pessoa do advogado, mas a gente sabe que no dia a dia ainda, da jurisdição executiva trabalhista, ainda é o velho mandado por oficial de justiça para citar, a gente sabe disso. Então, se vocês se depararem com várias do trabalho que ainda são apegadas a esse rito muito antigo, né, a gente fala que a CLT, nesse aspecto, ela envelheceu. É aquela lacuna ontológica. Ontológica porque ela já não condiz mais com os anseios sociais daquele contexto. Esse contexto histórico, processual que a gente está vivendo atualmente. E de celeridade, praticidade, simplificação dos atos. Então, se vocês se depararem com a vara que ainda é apegada, né, àquele mandado oficial de justiça, e que esse vai ver do mandado demora, a gente sabe que demora, a depender do TRT, 2, 3 meses, aí vocês vão ficar sem fazer nada, e o dinheiro correndo o som do devedor, não, arresto executivo como uma forma até de acelerar a vinda do devedor para dentro da execução, porque ele vai vir espontaneamente. A partir do momento que ele começar a sofrer bloqueios... Mas, viu, doutor? Vem bravo ainda, vem e fala assim, meu cara, por que você fez? Meu dinheiro era para pagar os funcionários. Tipo assim, a justiça quer podendo pagar os funcionários, né? A justiça está cobrando ele lá. O senhor deu 2 dicas aí, que foi o arresto e a outra foi a intimação na pessoa do advogado, né, no CPC. Comenta mais isso pra gente. O camarada, ele tem advogado, transitou em julgado, agora a gente vai iniciar a execução. Já está o cálculo homologado lá, a gente vai citar a execução. Ao invés de citar ele pessoalmente, faria uma intimação na pessoa do advogado, é isso? Exatamente. A gente vai aplicar a técnica, eu estou resgatando aqui a norma do CPC, né? Que acho que é o 523, né? 523, isso, 523. Né? O 523 do CPC ele é mais moderno, né, do que a nossa citação ali pelo 800, eu estou abrindo aqui a legislação, né? Pela 880 da CLT, não é isso, Giba? Isso, perfeito. 880. O que a gente tem lá no 880 da CLT? Né? 48 horas, né, para pagamento, só que vai ser só que 48 horas, olha como é a falsa sensação de celeridade. A CLT ele fala 48 horas e o CPC fala de 15 dias, mas é uma falsa sensação de celeridade que não existe no mundo real. Quem vive o dia a dia da execução sabe que essas 48 horas aqui virarão 2 meses, 3 meses, por quê? Tem toda uma dinâmica de expedição de mandado, distribuição para o oficial de justiça, a gente tem represamento de mandados por conta da pandemia, restrições de atividades externas, então tudo isso está lá o represamento. Então o que eu venho falando, né? Essa norma 880, ele sofreu um envelhecimento, ele já não condiz mais com a necessidade dos valores, né, da celeridade e efetividade. Então, a gente suplanta o 880 da CLT para aplicar o 523 do CPC, que vai falar 15 dias na pessoa do advogado. Vocês, na verdade, vão estar trocando 48 por 15 dias, mas vão estar ganhando um tempo danado. Mas é muito. Porque por trás dos 48 horas, pessoal, tem meses ali. Agora, por trás dos 15 dias não tem pegadinha, não. É papuf. 15 dias e acabou, porque é na pessoa do advogado. E aí, só que vocês têm que tomar o cuidado é o seguinte, o TST falou, olha, o 523, a multa lá de 10%, que é o antigo 475J, não se aplica. E o TST disse isso, pessoal, no sistema de recurso de revista repetitivo, né? É naquela sistemática lá de repercussão geral, efeito vinculante, tem um poder, né, equivalente a uma súmula vinculante, vincula toda a justiça do trabalho, certo? Então, não tem mais como discutir. Essa multa não se aplica porque o TST já pacificou. Mas a gente inverte a premissa do TST. O TST falou o seguinte, olha,
a multa não pode aplicar. Mas o TST também não fechou a porta para a gente aplicar um procedimento mais prático, né, mais célere e mais. Casos que chegam no TST de devedor e tentando emplacar nulidade por vício de citação, porque não foi no rito antigo de 680, o TST tem dito reiteradamente o seguinte: olha, qual foi o prejuízo que você teve? Nenhum. Sabe por que teve nenhum? Porque você vê o processo. Você exerceu sua contraditória pela defesa, acabou. E aí sabe o que ele aplica? O princípio da transcendência, que é muito próprio nosso, o princípio da transcendência. Não há nulidade se não houver prejuízo. Ele vê o processo, ele não conseguiu demonstrar nenhuma mácula, né, nessa forma mais pragmática de citação dele na execução. Então você, credor, já ali nos trâmites iniciais, na fase de liquidação de sentença, já vai exortando a vara do trabalho para, lá na frente, já citar pelo 1523 do CPC, desenvolvendo essa linha, né, do ancilosamento do 880, pelo 523, ressaltando que, olha, só requer a citação, mas não a multa, porque o credor está ciente do entendimento vinculante do TST, então você já simplifica para a vara. Né? Olha, eu não estou pedindo a multa, não, eu só quero que pelos 15 dias do CPC. Aí, agora, pronto, aquela outra situação. O devedor, ele sumiu, ou você instaurou um incidente lá de desconsideração da personalidade jurídica, precisa achar os sócios, ou naquele caso lá da desconsideração inversa também, né? Que às vezes você precisa de informar a empresa, você trazer a empresa do devedor para o polo passivo, você precisa localizar ela. Aí, você já tentou as ferramentas de jus aberto e não localizou o devedor. Qual a opção de ferramenta de uso restrito que o judiciário tem? A gente não vai nem poder aprofundar pelo avançar da hora, já vai estourar o nosso horário aqui. Mas, Giba, eu vou passar para você citar 2 sistemas e depois vou passar para o Leandro citar 2 sistemas, pode ser? Pode ser, pode ser. Fechou. Então, eu particularmente, assim, já comentei, a gente comentou do REIT-SIM, mas é um sistema de fonte aberta, né? Mas que tem gera uma confiabilidade muito grande, porque é vinculado também à Receita Federal. Mas de uso restrito, ou chamado fonte fechada, a gente tem aí o Infojud, né, que é um convênio que integra o Poder Judiciário à Receita Federal do Brasil. Ali eu posso fazer a pesquisa de diversas formas. Posso, o que a gente normalmente sempre reporta a vocês, que é a informação, recuperar a ANI, recuperar número de inscrição. Eu coloco lá o número do CNPJ, coloco lá o CPF, faço a pesquisa que eu quero da melhor forma possível, faço a inversão de pesquisa, de modo que eu coloco o CPF do responsável e ele me diz de quais outras empresas ele também é sócio. Então, eu gosto particularmente muito do Infojud, e a gente tem que pensar que é uma informação relevante, porque foi ele quem informou esse endereço lá na base da Receita Federal, né? Então, é incontestável que aquele seja o endereço. Então, via de regra, nessas situações, por exemplo, aqui na minha vara, por exemplo, como é que a gente faz no caso de desconsideração da personalidade jurídica? Ok, eu vou lá citar o endereço que está no contrato social. Não localizei. Tudo bem, então eu vou lá no Infojud e no próprio comando se diz que se o endereço for o mesmo que consta lá do contrato social, fica desde já autorizada a intimação dele por edital. Então vejam a importância desse sistema. Então esse é um sistema muito importante que eu acho que vale a pena, né? Porque o Infojud você pesquisa pelo nome, você tem a opção de pesquisar até pelo título de eleitor. Eu sei que é uma informação mais difícil do credor obter, mas é para você entender a base a extensão de pesquisa, né, do Infojud. No caso do CNPJ, eu posso pesquisar pelo nome empresarial, pelo nome fantasia, pelo CPF do responsável. Tem um filtro também às vezes eu tenho muito homônimo, posso filtrar pelo estado e posso filtrar pelo município também. E vou citar mais uma, que é a de localização, que pouca gente utiliza, que agora é o Sisbajud. O Sisbajud também tem uma base de pesquisa de endereço do devedor.
a gente tem falado reiteradamente o interesse que ele tem de manter esse cadastro atualizado por muitas razões, e ele lá me traz os últimos 3 endereços informados pelo próprio ao sistema bancário, com a informação para vocês de que sempre o primeiro que aparece lá na base de pesquisa é o endereço mais recente dele. Então, fiquem atentos a esses 2 sistemas fechados, InfoJude e Sisbajude, que trazem essa informação bastante importante para o processo. Sendo só um adendo aqui, Dani, só para não perder aqui, no chat aqui questionou, mas se não tem advogado, como é que a gente vai fazer? Aí que eu só tenho mais um minuto. Tá, não, pessoal, volta lá no 513 para o segundo CPC que tem a resposta. Vai ser via postal. Na ausência, ou seja, isso, né, isso é muito comum, réu-revel no processo trabalhista, muito comum. Não tem advogado. Vou dar a resposta para esse aí. Eu vi essa pergunta aí, doutor Rafael, e eu ia já dar a resposta é a seguinte. Eu respondo primeiro com uma pergunta. Danila, lá vai ficar salva? Vai. Vai. Então, a pessoa assiste, a gente está desde o começo aqui, doutor Rafael, falando várias fontes, inclusive fonte humana. Para acelerar, porque o Danilão tem um compromisso urgente agora. Hoje é feriado, né, galera? Então vamos acelerar para a gente matar aí. O Giba citou 2, eu vou citar 2. Vou citar o InfoSeg também, que é de abrangência nacional. Qualquer ramo do Poder Judiciário pode utilizar o InfoSeg. Tem o convênio do TRE também. É muito bom, porque, como o Danilo gosta de lembrar nas aulas, nós passamos recentemente por um recadastramento biométrico. Então, naquele recadastramento biométrico, você tinha que informar um endereço válido ali. Então, se tem essas 2 fontes, o InfoSeg, ele é do Ministério da Justiça e Segurança. Isso. E traz informações valiosíssimas, inclusive, além dele, Giba, só para dar um terceiro aqui, um plus, se for pessoa física, eu gosto de pesquisar aqui, a gente tem, em Goiás, convênio com o Detran. Porque quando o cidadão foi renovar a carteira de habilitação dele, ou quando ele foi tirar a habilitação dele, inclusive mostra até a foto, telefone, e-mail, endereço, então facilita demais esse outro também, que é exclusivo aqui de Goiás, eu acho que só o DF e Goiás que tem. Mas fica a dica desses 2 aí. Eu peço desculpa por ter cortado o Dr. Rafael aqui, mas o Danilo já mandou mensagem falando, gente, eu tenho que ir no gabinete. Não, né? Pessoal, muito obrigado pela participação aí. Leandro, Gilmar, Dr. Rafael. O conteúdo da live está bacana, mas foi só uma pinceladinha. No nosso curso, a gente tem um módulo específico, que a gente esgota todas as ferramentas, todas as possibilidades que você tem. E, pessoal, comentar com vocês, a gente vai organizar um grande evento ainda para novembro. Um grande evento aí sobre execução, que vocês nunca viram nada igual. A gente vai fazer, vou dar um spoilerzinho, né? A gente vai fazer desvendar uma blindagem patrimonial na prática. Vocês vão ver a blindagem patrimonial no processo e como desconstituir ela. Então, se prepare aí, acompanhe a gente nas redes sociais, que vocês vão ver, vão poder participar desse evento único, que nunca teve nada parecido, e que vai ser muito produtivo para vocês. É um evento gratuito, então acompanhe aí. Esse mês vai ser avalanche de conteúdo, acompanhe então o Instagram da gente, o canal do Telegram, no YouTube, e vamos com a gente aí. O pessoal já deu minha boa Danilo, noite aí. Quarta edição do informativo, você falou da 4ª edição do informativo, que tá vindo aí bombástico aí, com tema bem de família, mas só vai acessar quem tiver no nosso canal do Telegram, né? Senão vai perder esse material com exclusividade, não é isso, pessoal? Exatamente. Doutor, já emenda aí com o seu tchau. Opa, pessoal, desculpa aí, eu acabei chegando atrasado, mas, né, peguei no final da prosa aqui, mas a gente, nós teremos outros encontros, né, semanais, com temas muito interessantes, muitos aspectos práticos e polêmicos de soluções efetivas para execução, né, o quarteto da execução efetiva, né, a gente pensa, a nossa cabeça é moldada para dar soluções efetivas às execuções. E isso é a marca registrada desse quarteto. Então, continuem nos acompanhando, porque são dicas que vocês não obtêm em qualquer lugar. Com um quarteto aqui, a gente vai, né, apresentando aqui ideias e que uma dica aqui numa live, no concurso da gente aqui, vai dar uma solução
necessária aí para recuperação, né, do crédito, né, a efetividade. E, então, me siga lá, Rafael.m Guimarães, né, no Instagram. A gente tem muitas dicas lá. E muito obrigado a todos e até uma próxima. Valeu. Giba, dá seus Meus amigos, finais aí. uma boa. Não, só para dizer, o Dr. Rafael já chegou com o pé na porta, né? Ele já deu uma voadora, uma matadora aí com 830 do CPC, que foi espetacular, realmente muito bom. As dicas aqui são nesse sentido, né? Então, a ideia desse evento que virá em breve aí vai ser espetacular. Você nunca viu nada igual. Realmente, você entender como é que funciona uma blindagem patrimonial e mais do que isso, desconstituir essa blindagem patrimonial